Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Eu estou muito feliz por mais um dia estar podendo aqui falar da palavra de Deus ao seu coração, trazer aquilo que Deus ministrou em mim e vai ministrar em você, amém? O Salmo 104, irmãos, ele é muito lindo de falar da grandeza do nosso Deus, o tamanho do poder que Deus tem em tuas mãos. O Salmo 104 diz assim, irmãos: bendiga ao Senhor, ó minha alma. Ó Senhor, meu Deus, Tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor, envolto de luz como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Ele firmou a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo a cobrisse, como se fosse uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças, as águas fugiram e puseram-se em fuga ao som do teu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhe designastes. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar. Jamais tornarão a cobrir a terra. Fazes jorrar as nascentes dos vales e correm as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam na sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas e entre os galhos põem-se a cantar. Dos seus aposentos celestes ele rega os montes e sacia a terra como fruto das tuas obras. É ele que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o seu alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nela os pássaros fazem ninho, e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens, e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele fez a lua para marcar estações. O sol sabe quando deve se pôr. Trazes trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vangueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Mas, ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar, imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. Todos eles esperam em ti para que lhes dês o alimento no tempo certo. Tu lhe dás e eles a recolhem, abrem a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando esconde o rosto, entram em pânico. Quando lhes retira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados, e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se no Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme. Toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendiga ao Senhor a minha alma. Aleluia. Glórias a Deus por isso, irmãos. Exultemos ao Senhor por suas obras. Aí que a gente começa a entender a grandeza e o poder do nosso Deus. Essa leitura que a gente fez do Salmo 104, a gente pode ter basicamente a noção das grandes obras da natureza que o Senhor criou. A gente pode ver o relato da criação aqui no Salmo 104, da mesma forma que a gente aborda lá em Gênesis. A gente pode ver como Deus é poderoso. A gente pode fazer essa comparação, irmãos, do Salmo 104 com Gênesis 1. Ali onde a gente vê Deus criando a luz, a trevas, os céus, os mares.
A gente pode lembrar Deus fazendo a separação das águas, da terra seca, das plantas, Deus fazendo o sol, a lua e as estrelas, Deus criando os animais e o ser humano, e Deus descansando após ter criado todas essas obras perfeitas. Aqui a gente vê, irmãos, a criação em forma de poesia. O autor desse salmo, irmãos, ele não se preocupou em oferecer um relato detalhado e perfeitamente sequencial. Não, a gente vê ele fazendo esse poema que flui, passando naturalmente de um aspecto da natureza para outro. Às vezes misturando elementos, como faz um artista quando pinta uma obra-prima. E a gente observa aqui algumas características interessantes deste louvor. O salmo começa e termina com Deus em toda a sua criação. A gente vê que ele começa aqui dizendo: bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E depois ele fala sobre as maravilhosas obras do Criador. E ele fecha os parênteses com essas palavras de louvor: bendize a minha alma ao Senhor. Aleluia. Deus é eterno, Deus é maravilhoso. Como é poderoso, irmãos. Ele falando das criações, todas as criações que Deus fez, para um só propósito, para louvar o teu santo nome. Ele começa com o céu, com as águas, com a terra, e o papel dos seus servos celestiais, aqui no verso 2 ao 6. O relato de Gênesis 1 não fala sobre a criação, nem o papel de anjos, nem outros seres celestiais, mas outros trechos da Bíblia, irmãos, os tratam como criaturas que servem a Deus e até ministram as necessidades dos homens. Esse salmo simplesmente é citado no Novo Testamento para apoiar a importante distinção entre Deus, o Criador, e anjos, seus ministros. E Jesus é Deus digno de adoração, em contraste com os anjos, que são ministros que servem à disposição do seu Criador. Eles estão à disposição de Deus, eles servem a Deus em tudo que Deus pede, em tudo que Deus manda. Olha em Hebreus 1, 5 ao 14, irmãos, o que o Senhor fala sobre a criação dos anjos. Ele diz assim: pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho? Eu hoje te gerei? E outra vez: eu serei seu pai, e ele será meu filho? E ainda, quando Deus introduz o primogênito do mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos, e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho ele diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto. Como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-se à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Amém? Aqui a gente vê exatamente, aqui em Hebreus, irmãos, Deus falando sobre a importância de nós rendermos simplesmente adoração ao Deus Todo-Poderoso, Deus Criador de todas as coisas. Tudo exalta e louva o teu santo nome. A terra exalta a Deus, a criação exalta a Deus, os anjos exaltam a Deus, tudo exalta a Deus Criador. E depois a gente vê que para manter, irmãos, essa ordem no mundo temporal, Deus ele criou os celestiais, corpos celestiais para governar os ciclos de tempo. Ele fez a lua, ele fez o sol, que regem seus respectivos períodos diários. A gente vê quanta perfeição, irmãos. Se a gente parar para imaginar
a perfeição da criação de Deus, o sol nascendo, o sol se pondo, a lua aparecendo, as estações do ano. É tudo muito perfeito, irmãos. E a gente vê que Deus criou todas essas coisas. Os animais como os homens, ali Ele estabelecendo ainda as suas rotinas nessa base de tempo. Então a gente vê, irmãos, como é lindo a criação de Deus, como Deus Ele é perfeito. E aqui no quinto e sexto dia, depois de haver preparado os ambientes adequados, Deus encheu o mar e a terra com uma variedade imensa de animais. E 3.000 anos depois, irmãos, do salmista escrever esse hino, esse louvor, alguns cientistas acreditam que ainda há mais de 5 milhões de espécies de animais para serem descobertas no planeta Terra. Dá para parar para imaginar? Por todo esse tempo que a humanidade está na Terra, ainda não foi descoberto tudo que Deus criou. Então a gente vê que depois da criação, irmãos, o autor volta à eternidade, ou melhor, ao eterno. Do 31 ao 35, irmãos, a gente começa a ver como se fosse cantar um hino de louvor no templo. E ele afirma: a glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Nossa meditação, irmãos, nas grandes obras de Deus deve nos levar à mesma conclusão. Ele é o único e digno de adoração e louvor. Que nós possamos adorar a cada dia mais o nosso Deus que criou todas as coisas. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Todas as coisas é para Ele. Amém? Que você possa meditar na grandeza do teu Deus nesse dia, que você possa se alegrar e saber que você serve um Deus tão poderoso, que é criador de todas as coisas, inclusive da tua vida. E algo muito importante que a gente vê nesse salmo: nem os anjos Ele chama por filho, mas você, Ele te chama por filho. Meu filho. Jesus, quando desceu à terra, Ele veio como unigênito. E quando Ele se entregou à cruz, irmãos, e Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, aí Ele se tornou primogênito. Então, de unigênito para o primogênito, então o único filho era Ele. E após o sacrifício dele, hoje eu e você, através de Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade e a vida, hoje eu e você somos filhos de Deus. É um privilégio que nem os anjos têm, irmãos. Nem os anjos. Eu e você somos filhos. Então se alegra. Independente do que você esteja passando, lembre-se que você tem um Pai, Criador dos céus e da terra, e que tem todo o poder e domínio sobre as tuas mãos. E que eu e você possamos meditar nessa palavra e ter forças, criar mais fé, criar mais esperança, sorrir mais, independente do que estejamos passando, pois Deus vai trazer a vitória para mim e para você. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine cada dia mais, meu irmão, e você possa cada dia mais meditar na palavra do Senhor. E eu creio que você será cheio da graça e da misericórdia do Senhor. Que Deus te abençoe. Eu sou o evangelista Fábio Palini. Hoje nós estamos lendo sobre o Salmo 104, essa campanha maravilhosa que estamos fazendo até o Salmo 150, irmãos. Falta mais 46 dias. Então fique firme, não desista. Jesus não desistiu. Assim você também não desista de adorar a Deus. Não desista de fazer propósito com Deus. Não desista, fique firme. E eu sei que Deus vai te dar a vitória. Não se esqueça de entrar na página, de curtir a página. Ajude eu levar esse trabalho para todas as pessoas, meus irmãos. Esse trabalho que Deus confiou a mim está sendo tão poderoso para mim e eu creio que para você também. Amém? Entra na página, curta a página, envia para as pessoas no WhatsApp, para as pessoas no Facebook. Não se esqueça de entrar no Instagram e no YouTube também. Me ajude se inscrevendo. Eu sempre estarei postando coisas novas e você estando inscrito, você tendo curtido a página, sempre vai estar notificando você sobre tudo que eu faço. E você vai ser grandemente abençoado. Amém? Deus te abençoe, meu irmão.